O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao 7º domingo da Páscoa, o domingo da Ascensão do Senhor. Depois da prisão de Jesus, os discípulos tinham praticamente desaparecido de circulação. Pedro ainda tinha seguido os soldados do templo que levaram Jesus para o palácio do sumo sacerdote, mas tinha negado qualquer ligação ao seu mestre. Quando Jesus morreu na cruz, os seus conhecidos e as mulheres que o tinham acompanhado desde a Galileia mantinham-se à distância observando estas coisas. Depois, na manhã de Páscoa, as mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galileia e que tinham visto onde o corpo de Jesus fora depositado, foram ao sepulcro, mas encontraram o túmulo vazio e receberam o anúncio de que Jesus estava vivo. Foram contar a novidade aos discípulos de Jesus, mas as suas palavras pareceram-lhe um desvario, e eles não acreditaram nelas. Contudo, nesse mesmo dia, Jesus faz-se companheiro de caminho de 2 discípulos que iam a caminho de uma povoação chamada Emaús. E logo depois, apareceu aos 11. É a reentrada em cena do grupo dos discípulos. No contexto do Evangelho que a liturgia do domingo da Ascensão nos convida a escutar, Jesus ressuscitado está com os discípulos e deixa-lhes as suas últimas instruções. Depois, sobe ao céu ao encontro do Pai. A cena da ascensão de Jesus é colocada junto de Betânia. Betânia é uma pequena aldeia situada ao lado oriental do Monte das Oliveiras, a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Era em Betânia que viviam Lázaro, Marta e Maria, amigos de Jesus. No livro dos Atos dos Apóstolos, Lucas refere-se à ressurreição, aparições de Jesus ressuscitado aos discípulos e a ascensão ao céu como acontecimentos separados do tempo, vivenciados ao longo de 40 dias. No Evangelho, porém, todos esses acontecimentos são colocados no espaço de um dia, o que parece mais correto do ponto de vista teológico. Ressurreição e ascensão não se pode diferenciar. São apenas formas humanas de falar da passagem da morte à vida definitiva junto de Deus. Ao despedir-se dos discípulos, Jesus começa por lembrar-lhes que os acontecimentos da sua paixão e morte se enquadravam no projeto de Deus, enunciado na Escritura, na Lei, nos Profetas e nos Salmos, os 3 grandes apartados da Bíblia hebraica. Sim, de acordo com as Escrituras, o Messias devia sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. Na verdade, não existe textos na Bíblia hebraica que digam preto no branco que o Messias tinha que padecer, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. No entanto, alguns textos do Antigo Testamento, como por exemplo o Cântico do Servo de Javé, Isaías 42,
poderiam servir de ponto de partida para uma reflexão desse tipo. Aliás, o próprio Jesus, enquanto andava com os discípulos pelos caminhos da Palestina, tinha lhes dito repetidamente que teria de sofrer, ser rejeitado pelas autoridades judaicas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Nessa altura, os discípulos, obcecados com os seus próprios sonhos de triunfo e de glórias humanas, tinham se recusado a escutar as palavras de Jesus. Agora, porém, o cenário era diferente. Eles estavam em condições de compreender que a morte de Jesus na cruz fazia parte do projeto salvador do Pai. Essa compreensão era fundamental para que os discípulos pudessem desempenhar a tarefa que Jesus queria confiar-lhes. Enviados por Jesus, eles deviam ir ao encontro de todas as nações, começando por Jerusalém, a pregar a conversão e o perdão dos pecados. Deviam anunciar, em nome de Jesus, que Deus ama os homens e os convida a deixar o egoísmo, o orgulho, a autossuficiência, o pecado. Deviam proclamar por todo lado que Deus, pela cruz, concretizou seu plano salvador em favor de todos. Como poderia ser testemunha de tudo isso se não tivesse entendido o mistério de Jesus, o sentido da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição? Por outro lado, o testemunho que os discípulos irão ser chamados a dar tem um alcance universal. Não ficarão confinados às fronteiras de Israel, mas deve estender-se a todos os povos e nações. Lucas, o evangelista, prepara aqui, desde logo, o desenvolvimento que irá apresentar no livro dos Atos dos Apóstolos, em que descreverá como os discípulos de Jesus, partindo de Jerusalém, levaram o evangelho para todo lado, até Roma, o coração do império. Jesus sabe, no entanto, que os discípulos vão necessitar de ajuda para assumirem esta exigente missão. Não lhes seria fácil, apenas com as suas frágeis forças, afrontarem o mundo e pregarem um crucificado através do qual Deus salvou o mundo e os homens. Por isso, Jesus promete aos discípulos uma ajuda especial. Eu vos enviarei aquele que foi prometido por meu Pai. Nunca até aqui Lucas tinha falado desta promessa do Pai. Explicitá-la-á, contudo, no livro dos Atos dos Apóstolos, quando puser Jesus no cenário da sua ascensão aos céus, a dizer aos discípulos que seriam batizados no Espírito Santo e que iriam receber uma força, a do Espírito Santo, para serem testemunha do próprio Jesus por toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Esse Espírito será, na descrição de Lucas, nos deixa nos Atos dos Apóstolos, aquele que conduzirá e animará os discípulos de Jesus na sua marcha pela história. Finalmente, Lucas descreve a ascensão de Jesus ao céu. Em Mateus, a partida de Jesus dá-se no Monte da Galileia. Em Lucas, contudo, a ascensão de Jesus situa-se nos arredores de Jerusalém, junto de Betânia. No e no outro caso, as indicações geográficas estão a serviço da catequese e das preocupações teológicas. Para Lucas, Jerusalém é o lugar onde rompe no mundo a salvação de Deus e de onde essa salvação parte ao encontro do mundo. Por isso, a ascensão de Jesus e o envio dos discípulos tinham de ser situadas em Jerusalém. A descrição que Lucas faz da ascensão, propriamente dita, é bastante sóbria, até mesmo vaga. Percebe-se, para Lucas, o importante não é a reportagem fotográfica do acontecimento, mas sim a indicação teológica. Depois de ter terminado a sua missão entre os homens, Jesus foi glorificado e reentrou na glória de Deus. Isso que é o mais importante. Jesus cumpriu a sua missão. Antes de ser elevado ao céu, Jesus abençoou os discípulos. Além de imprimir uma especial solenidade ao momento, o gesto de bênção que Jesus faz sugere um dom que vem de Deus e que afeta positivamente toda a ação dos discípulos capacitados para a missão pela força de Deus. Os discípulos respondem à ação do Espírito Santo com a adoração.
A nota final é dada pela alegria dos discípulos. A alegria é um dos temas típicos do Evangelho de Lucas. Aparece no anúncio a Zacarias, no nascimento de João Batista. Aparece quando Maria, levando Jesus no seio, veio reencontrar-se com Isabel. Ecoa nas palavras que o anjo dirige aos pastores quando anuncia o nascimento. Está presente no coração dos discípulos quando regressam da sua primeira experiência missionária. A alegria é o grande sinal messiânico e escatológico. Indica que o mundo novo já começou, pois o projeto salvador e libertador de Deus está em marcha. É natural que Lucas conclua o seu evangelho com esta nota: o projeto salvador de Deus está definitivamente instalado no mundo, conduzindo os homens e mulheres ao encontro da vida plena. A partida de Jesus, a sua entrada definitiva no mistério do Pai, marca uma etapa nova na história da salvação. Nesse dia começa o tempo da igreja, o tempo de todos nós, o tempo em que a responsabilidade de testemunhar a salvação de Deus fica nas mãos dos discípulos e discípulas. Eles acolhem o convite de Jesus, dispuseram-se a segui-lo, ouviram as suas palavras, viram os seus gestos, aprenderam as suas lições, foram formados na sua escola, conhecem o projeto de Jesus e adotaram-no como projeto de vida. É esse o sentido da ascensão. A missão agora é de todos nós. O Senhor nos abençoe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.